Se você curte biologia, química e física e todas as maravilhas da ciência, então deixa de se inscrever no nosso canal e explorar o conhecimento de forma divertida e surpreendente. Fala galera, vamos iniciar hoje nossa aula de física, uma revisão dos conceitos de física que nós estudamos sobre eletrostática. E o primeiro tópico que nós vamos ver aqui é alguns conceitos básicos sobre o processo de eletrização. Antes de saber todos os processos de eletrização, a gente precisa ter esses conceitos em mente. O que é um corpo neutro? Corpo neutro é aquele corpo que, para cada carga positiva, ele vai ter uma negativa. Então, ele é um corpo neutro porque cada carga positiva dele, lá dentro do núcleo, está associada a uma negativa. Tá? Isso é um corpo neutro. Quando que esse corpo deixa de ser neutro? Quando ele adquire mais prótons ou mais elétrons, né? Na verdade, ele não adquire prótons, tá? Ele fica com mais prótons ou ele adquire mais elétrons, tá? Então, como que acontece isso? O corpo neutro, ele pode perder elétrons, tá? E aí fica focado que quem se movimenta, né, dentro dos átomos são os elétrons, tá? São os elétrons que passam de um lado para o outro, tá bom? E não o próton, tá? O próton fica fixo ali na massa dentro do núcleo, tá? Então, o corpo neutro, ele perde elétrons e ele passa a ter mais cargas positivas. Então, se ele perdeu, vou fazer um desenho aqui. Então, se ele tinha, para cada carga positiva, ele tinha uma negativa. Então, ele aqui está neutro, certo? Então, imagina que ele venha a perder todas essas cargas. Vou selecionar aqui. Imagina que ele perca todas essas cargas negativas. As cargas negativas são os elétrons. Então, se ele perdeu, ele ficou com mais cargas positivas, certo? A mesma coisa acontece. Vou tentar tirar esse negócio daqui. A mesma coisa acontece quando ele ganha elétrons, tá? Esse corpo neutro ele ganha elétrons. Então, se ele era neutro e ele ganhou mais elétrons, então eu tenho aqui um corpo eletrizado negativamente. Então, se ele está com mais elétrons, ele está eletrizado negativamente. Se ele estiver com menos elétrons, né? Se ele perder elétrons, ele está eletrizado positivamente. E a gente nomeia isso, tá? Quando um corpo ele fica eletrizado positivamente, ele passa a ser o íon positivo, tá? E esse íon positivo nós denominamos cátion. Quando esse corpo ele é eletrizado negativamente, ele vira um íon negativo. E aí nós temos aqui o nosso ânion, tá bom? Lembre-se que quem se movimenta são os elétrons. Seguindo aqui, nós entramos nos processos de eletrização. Quais são os processos de eletrização? Nós temos aqui a eletrização por atrito. Nós temos a eletrização por contato e a eletrização por indução. A eletrização por atrito, coloquei uma definição aqui. Quando eu tenho dois corpos, né, dois materiais de composição diferente, quando eu atrito eles, né, um irá perder elétrons para o outro. E aí, como que acontece essa troca de elétrons, né? Nós temos aqui a série triboelétrica. Então, se eu pego, por exemplo, uma lã e atrito no vidro, o que vai acontecer? A lã vai ficar carregada negativamente e o vidro positivamente. E na série triboelétrica, eu tenho aqui os materiais que estão na parte de cima serão os carregados positivamente. E os materiais da parte de baixo serão carregados negativamente, tá? Então, essa é a eletrização por atrito, quando acontece a transferência de elétrons através do atrito entre os materiais. E a eletrização por contato.
É aquele processo de transferência de elétrons, tá? Parecido com o do atrito, então vai haver transferência de elétrons em um corpo neutro, tá? Então a gente trabalha com um corpo neutro aqui na eletrização por contato e através do contato com outro corpo que já está carregado ou positivamente ou negativamente, esse corpo neutro vai deixar de ser neutro para virar um corpo com o mesmo sinal e mesma carga elétrica do corpo que entrou em contato com ele durante o processo. Então, eu tenho aqui um corpo neutro, tá? Cada carga positiva ele tem uma negativa. Se eu chegar a encostar um corpo que está eletrizado negativamente, esse corpo vai deixar de ser neutro, vai adquirir o mesmo sinal e a mesma carga elétrica do corpo que entrou em contato com ele, tá bom? E o processo de eletrização por indução é aquele quando a carga passa de um corpo eletrizado para o outro corpo sem que haja contato, tá? Porque se houver contato, não é indução, é contato, tá? Então, existem alguns passos para que a gente considere que é uma eletrização por indução. Então, o que eu faço? Eu tenho um corpo aqui, vou usar meu desenho. Então, eu tenho um corpo B, tá? Que vai sofrer uma indução de um corpo A. Então, eu pego o indutor, tá? A gente chama de indutor. Ele vai chegar próximo desse corpo B. E o que vai acontecer? Uma polarização. Se o meu indutor está carregado negativamente, o que vai acontecer com o meu induzido? Então, esse corpo que vai sofrer essa indução, nós chamamos de induzido. Como ele está neutro, as cargas positivas vão se aproximar das cargas negativas do indutor. Percebam que eles não estão em contato, tá? Está afastado. Então, o indutor está induzindo esse corpo B a sofrer a indução. Só isso não é considerado indução, tá? Porque se eu afasto esse indutor, as cargas positivas e negativas vão se rearranjar aqui, tá? Então, o que eu fiz primeiramente? Eu aproximei o indutor e acabei fazendo uma polarização. Então, um lado ficou positivo e um outro lado ficou negativo, tá? Então, a outra etapa é eu conectar o induzido à terra. Então, vou fazer um aterramento. Eu venho aqui, ligo esse induzido e faço um aterramento. O que vai acontecer quando eu faço isso? Os elétrons da Terra vão subir por esse aterramento. Eles vão subir e aí vão neutralizar as cargas positivas que existem dentro daquele corpo neutro, tá? Para que você não perca esses elétrons, depois que você faz o aterramento, os elétrons subiram, neutralizar as cargas positivas, e aí você vem aqui e retira esse aterramento. Então, os elétrons já subiram da Terra, então você cortou esse aterramento, e aí sim, esse corpo, nós podemos considerar que ele sofreu indução, tá? Eu afasto o indutor, e aí eu tenho ali um corpo que sofreu indução. As cargas positivas que ele possuía acabaram recebendo as cargas negativas que vieram da Terra. Ou seja, eu passei a ter mais cargas negativas e esse corpo deixou de ser neutro, tá? Isso é o processo de indução, tá bom? Então, nós vimos aqui a base da eletrostática, os processos de eletrização, e aí eu coloquei aqui para vocês, ó, um exemplo do que é um processo de atrito. Então, eu pego o vidro neutro, uma lã está neutra. Se eu atritar,
a lã no vidro, vai acontecer transferência de elétrons. Esse vidro, dentro da saída triboelétrica, ele fica positivo e a lã fica negativa. O de contato, como eu mostrei para vocês, também corpo neutro. Quando eu aproximo um corpo carregado, seja positivamente, seja negativamente, ele vai fazer com que esse corpo deixe de ser neutro. Então perceba que ele antes era neutro e agora ele está com a mesma carga e mesmo sinal do corpo que acabou encostando nele, né? Então essa é a eletrização por contato, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para receber todos os vídeos novos que forem sendo feitos, tá bom? Obrigado e até a próxima.